Suicídio é um tema muito complexo, né? É um tema muito delicado, mas que a gente precisa falar. A gente não vai falar do suicídio solto. A gente fala justamente para prevenir suicídios. A gente fala com o olhar voltado para as estratégias e para as possibilidades de valorização da vida. Então, quando eu entendo que o suicídio é um fenômeno humano, é um fenômeno multifatorial, aí eu entendo que eu não posso associar uma causa única. Não é unicausal. Eu não posso dizer, ficou desempregado, então suicidou-se. A esposa o deixou, então ele suicidou-se. O pai, né, a mãe não tinha muito relacionamento com os filhos e um deles suicidou. Não, nós não podemos associar uma causa única. Por quê? Porque a gente não associa jamais causa única para problemas complexos. Suicídio, ele é, infelizmente, o desfecho mais doloroso, né? A forma mais dolorosa de alguém comunicar sua dor. E é uma comunicação. É uma comunicação extrema de uma dor que a pessoa ela não conseguiu ver saída. Mas não porque não existe. Porque existem possibilidades de vida. Sempre. Sempre é possível florescer. Outra coisa que a gente precisa fazer é desenvolver resiliência, né? Não é que as crianças de hoje, os jovens de hoje, eles são mais frágeis. Não, eles não são mais frágeis. Hoje as coisas de fato mudaram. Eu não posso tentar comparar a minha criação, né, a forma que meu pai foi criado com a forma que eu estou criando meu filho. Mas muita coisa é importante que permaneça. Os valores, as brincadeiras, o contato com a natureza. Então, muita coisa eu não devo comparar, são tempos diferentes. Mas muita coisa eu tenho que resgatar para que a gente possa, inclusive, por exemplo, é brincando de pular elástico, é brincando de amarelinha, é brincando do carimbo, que a gente cai, que a gente se machuca, que a gente vê o nosso joelho ali descascando e a gente vê esse processo acontecendo. Então, a gente precisa compreender que a criança, ela não tem um desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento da criança, ele é por fases, como a Luciana colocou aqui pra gente. Exatamente, nossa queridíssima, né? Luciana está nos assistindo. Exatamente. Então, assim, a criança, ela não tem como, né, tomar decisões. E muitas vezes ela fica exposta, né, com o celular, com o WhatsApp, com o Instagram, né, e não tem ali o monitoramento. Não é que a criança ela não vai poder, né, usar, ela pode, desde que ela seja monitorada, desde que tenha um acompanhamento. Então a criança ela tem uma facilidade maior para ser enganada, para ser manipulada. A criança ela é inocente, a criança ela é muito ingênua. E ela não tem essa maldade, essa malícia, e muitas vezes a gente vê. E quando a gente fala das famílias, a gente precisa falar sempre famílias, né, no plural. E tem famílias que, infelizmente, existe muita violência. Então, como assim violência? Né? Como você trouxe a questão do abuso, de fato, o índice de abuso que aconteceu durante esse período de isolamento foi absurdo. Muitos dos casos de abuso sexual infantil, por exemplo, vamos falar, né, não tem como a gente abarcar tudo, mas se a gente for pensar em abuso sexual infantil, aí a gente já fala, a infantil acontece na infância, né? E muitas vezes as crianças, elas não têm ainda uma comunicação verbal, se a gente falar de crianças muito pequenininhas. Elas não entendem o que está acontecendo com elas, com o corpinho delas. E nem sempre o abuso ele vai envolver necessariamente o contato físico, né? Existem outras formas que são tão desastrosas, tão dolorosas quanto com o contato físico. E aí, o que aconteceu? Essas crianças, muitas vezes, que era para estar com o protetor, elas estão com a própria agressão. Porque, infelizmente, nós temos mais de 90% dos casos de abuso sexual acontecem envolvendo uma das principais figuras de referência. Muitas vezes é o pai, é o padrasto, é o avô, é o tio, é um vizinho muito próximo, muito querido, que está sempre ali perto, alguém de confiança. Inclusive, a gente está falando de vida. Então, não é que a imprensa ela tenha que omitir, ela tem que ter uma segurança quanto aos fatos e falar de forma segura. A imprensa ela não precisa falar de método, ela não precisa dizer qual foi o meio que a pessoa usou para cometer o suicídio, porque de fato alguém que está pensando, alguém que está mais sensível, mais fragilizado e com essa possibilidade na mente, ela pode ali associar e se sentir mais
como se ela disse assim, é uma possibilidade, então eu vou fazer. Né? Então a imprensa ela não precisa falar de método, ela não precisa falar do que a pessoa utilizou e ela não precisa criar a situação além do que ela é. Né? Ela precisa falar o fato. Por quê? Porque quando eu trago o fato, eu mostro que, infelizmente, essa dor é uma dor real. Então eu acho fantástico o papel da imprensa. Né? Eu acho louvável a gente falar, a gente levar a informação de forma segura, de forma responsável, né? De forma que realmente vai trazer uma relevância e a sociedade, a comunidade, ela vai entender e vai ajudar a quebrar os tabus, vai ajudar a quebrar os estigmas em relação à doença mental, ao adoecimento mental. Porque se a nossa mente não está bem em lugar nenhum. A gente vai melhorar quando a rede ela estiver articulada, uma rede fragilizada, em que eu atendo meu paciente, eu digo assim, vá ao CAPS, e muitas vezes ele chega no CAPS e ele tá lá, a equipe toda tá lá, com boa vontade de ajudar, mas como você falou, muitas vezes está lotado. Né? E esse paciente que está em crise, ele não tem condição de esperar uma semana. Ele não tem condições, o paciente tá, começou, tá com depressão, tá com sintoma moderado. Então dá para esperar, só que enquanto eu tô esperando, ele vai voltar em um quadro grave. E aí eu deixei de fazer no tempo certo e o tempo não volta. O tempo não volta. Então, menos de 2% dos recursos para a saúde é voltado, é dirigido para a saúde mental. E o que é que tem de diferente a saúde mental da saúde orgânica? Quando você fez uma pergunta lá no início, falou, Eliane, é uma dor que ninguém vê. Mas não é só uma dor que ninguém vê. É uma dor que ela também é respondida pelo corpo, por exemplo. O paciente que está com uma crise de ansiedade, com transtorno de pânico, ele está com taquicardia, ele está com sudorese, ele está com as mãos trêmulas, ele está muitas vezes com a pele cheia de alergia. Então, o corpo está falando, o corpo está pedindo ajuda também.